A endometriose não é uma única doença e não é igual para todas as mulheres. Durante muito tempo, a endometriose foi vista apenas como uma doença ginecológica, ou seja, uma doença restrita à pelve. Mas a ciência mostra que é muito mais complexo do que isso. Um artigo recente publicado em uma revista internacional, além de citar a endometriose como uma doença que nós já sabemos, sistêmica e complexa, fala em fenótipos e terapia personalizada. Nós vemos na prática muitas mulheres viverem a doença de formas diferentes. Duas pacientes podem ter exames parecidos e sintomas completamente diferentes entre elas. Uma pode ter dor incapacitante, outra fadiga intensa, pode ter alterações intestinais e outra não, infertilidade, mas nem todas têm, dor difusa e nem todas têm, alterações do humor, piora do sono, sensação constante de inflamação, mas nem todos os pacientes têm esses sintomas. E o artigo discute que provavelmente existem diferentes fenótipos da doença, ou seja, diferenças em mecanismos biológicos, respostas imunológicas, participação hormonal, impacto inflamatório e talvez até envolvimento diferente do microbioma intestinal e do sistema nervoso central e periférico. Hoje sabemos que a intensidade da dor não depende apenas do tamanho e da extensão das lesões. A ciência já descreve a participação da neuroinflamação, sensibilização do sistema nervoso, ativação imune persistente e alterações inflamatórias sistêmicas no transcorrer da doença. Isso ajuda a entender por que algumas mulheres continuam com dor sintomáticas mesmo após a cirurgia ou ela volta mais rapidamente em algumas mulheres, mais algumas do que outras. E também porque simplesmente retirar a lesão nem sempre resolve toda a complexidade do quadro e toda a sintomatologia, principalmente que não seja pélvica. Estuda-se muito a relação da endometriose com o intestino, microbiota, metabolismo energético, tecido adiposo e inflamação sistêmica, o que também não significa que exista uma cura simples através de dieta, suplemento ou modulação intestinal. O que significa é que talvez precisemos abandonar a ideia de que toda endometriose é igual e todas as mulheres são iguais com a doença. E talvez o futuro do tratamento esteja justamente em entender o perfil individual de cada mulher, o padrão inflamatório, a resposta hormonal, como é a participação intestinal, o tipo de dor, a modulação imunológica e o contexto clínico de cada paciente, como cada uma responde. E o principal é entender que endometriose provavelmente não é apenas uma doença ginecológica localizada, mas uma condição sistêmica, complexa, inflamatória, heterogênea, que talvez precise ser tratada de forma fenotipada e personalizada.